Oi, pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo curto que eu vou fazer para falar do aparelho fonador, da fonação e de alguns movimentos que envolvem a produção do som. Eu vou retomar algumas das questões que já estavam no vídeo que foi recomendado para vocês e vou adicionar algumas informações novas, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é como identificar o aparelho fonador em si, né? Então, a gente tem, na verdade, uma combinação de alguns órgãos que funcionam para a respiração com alguns outros órgãos do sistema digestivo. Então, esse aparelho fonador, ele é, na verdade, uma combinação e uma especialização de alguns órgãos que não eram pensados para a fala. Então, se você levar em consideração todos esses que a gente viu aqui, na verdade, envolvem outras funções primárias que, secundariamente, a raça humana, na sua evolução, passou a usar para articular os sons da linguagem. Então, vamos começar pensando no próprio pulmão, certo? Então, a gente, quando respira, faz o movimento de inspiração e expiração. Então, o ar entra e o ar sai. Quando o ar entra, ele vem das vias aéreas nasais, orais, aqui superiores, e para depois chegar lá no nosso pulmão. Então, é um caminho que ele faz de entrada, e estando lá no pulmão, quando ele é expulso, ele refaz esse mesmo caminho. Mas leve em consideração que para que esse ar entre, não é trivial. Então, quando a gente inspira, o que a gente está fazendo? Na verdade, a gente está expandindo a nossa caixa torácica de tal maneira que esse pulmão aumenta o seu volume. Quando o pulmão aumenta o seu volume, a pressão interna do pulmão acaba ficando menor do que a pressão externa que a gente tem no ambiente. É isso que faz o ar passar da região externa da nossa atmosfera para dentro do nosso corpo. Agora, quando a gente tem o movimento contrário de expiração, o pulmão se contrai de maneira que a pressão interna do pulmão passa a ser maior do que a pressão externa. E daí, assim, esse ar sai de lá de dentro e vai para fora. Quando esse ar passa pela nossa laringe, ele acaba encontrando ali dois tecidinhos que são super fininhos e super sensíveis, que vão vibrar quando o ar passa, certo? Então, por conta dessa mudança de pressão logo acima das pregas vocais e logo abaixo, elas deixam o ar passar de tal maneira que elas vibram, certo? E essa vibração é importante quando a gente analisa a produção do som. É por isso que a gente diz que o som, propriamente dito, da nossa voz, ele é produzido ali nas pregas vocais, porque antes disso é só o ar que está saindo dos pulmões. Se você parar para perceber, então, assim, a gente já tem lá as imagens que estão disponíveis no Classroom, mas agora, olhando para o nosso próprio corpo, né, a gente vai conseguir perceber que a gente tem os pulmões, a traqueia. Então, essa parte aqui que a gente consegue mexer é a parte da traqueia. A laringe tem ali, além das pregas vocais, ela tem uma tampinha, que é a epiglote, que serve para bloquear a passagem dos líquidos que eventualmente entram pela boca, mas que não se destinam ao pulmão, né? Então, apesar de entrar pela boca, os líquidos e os alimentos vão descer pela cavidade do esôfago, justamente para ir para o sistema digestivo. E daí, subindo um pouco mais, a gente saindo ali da laringe, a gente chega na faringe, que é o que tá lá no fundo da nossa boca. E agora eu vou abrir bem a minha boca para vocês perceberem o que tá lá, né? Então, a gente enxerga primeiramente a famosa campainha, né? Então, a campainha lá atrás é o que a gente chama de úvula, esse é o nome técnico, e logo acima dela é o véu palatino. Essa é uma das perguntas que eu direcionei para vocês, porque esse véu palatino é bem importante, como a gente vai ver logo a seguir. Pois bem, então, a onda sonora que é produzida lá nas pregas vocais, ela sai dali da laringe e ela vem passeando e caminhando por toda essa região aqui, que é uma região que tem matéria, certo? Então, como é uma onda sonora, essa onda acaba ressonando
essa onda acaba ressonando tanto no ar que está presente aqui, quanto também nos nossos ossos, nos nossos músculos e nas pequenas caixinhas de ar que tem aqui dentro. Então, quando a gente congestiona o nariz e a gente fica com o nariz muito trancado, são esses espaçozinhos que ficam trancados e que fazem a nossa voz soar diferente. Por que a nossa voz soa diferente? Porque daí a composição, o modo como está configurado aqui, essa caixa de ressonância se altera. E daí a gente acaba tendo outro tipo de onda sonora saindo pela nossa boca, que é um pouco diferente da onda sonora que geralmente a gente usa. Então, por isso que eu tenho uma diferença entre a voz saudável e a voz de quem está congestionado por algum motivo de saúde, como uma gripe ou um coronavírus, né? Então, o que acontece aqui é que essa onda sonora saindo das pregas vocais vai passar aqui pela faringe e vai chegar na boca e também no nariz, tá? Por isso que o véu palatino é importante, porque ele tá ali no meio do caminho como um porteiro, estabelecendo quando que o ar pode entrar pelo nariz ou quando ele tem que entrar só pela boca. E daí aqui a gente tem várias coisas, tem dente, língua, né? Tem o céu da boca, tudo isso é importante, porque eu tenho alguns articuladores, então aqui eu tenho algumas peças que vão servir para articular o som, que se movem e outras que ficam paradas. Então, toda a parte que é do crânio superior aqui, ela fica parada, esperando os articuladores móveis entrarem em contato com ela. Então, por exemplo, quando você pronuncia o fone do t, você leva a língua até o céu da boca. Lá está o céu da boca esperando e a língua se move e vai até aquela direção. Então, por isso que a gente diz que a língua é um articulador móvel, assim como os lábios, porque tem outros sons que justamente são os lábios que são relevantes para você perceber essas diferenças. Então, por exemplo, o m, o b, são todos articulados aqui pelo lábio. Isso a gente vai ver com mais calma também no futuro. Então, percebam que tem alguns articuladores que são móveis. Então, seria o lábio inferior, os dentes, que também envolvem, né, o fechamento do trato vocal, e a língua, principalmente, né? Na parte de cima da boca, o único que se mexe é o véu palatino, tá? E daí a gente tem musculatura nele para abaixar e levantar esse véu. Então, existem dois movimentos importantes para a gente entender o processo de fonação. O primeiro deles é o das próprias pregas vocais, né, que se movem quando o ar passa por elas. Então, essas pregas vocais, elas têm músculo também que tensionam elas ou distensionam, fazendo elas ficar maiores ou menores e produzindo ondas sonoras diferentes conforme for esse comprimento delas. Elas estão nesse fluxo constante quando tem ar passando. Quando não tem ar passando, elas ficam em repouso. Então, é por isso que para que eu possa produzir a voz, eu preciso estar com o ar fluindo de dentro do meu pulmão para fora, tá? Porque daí é isso que vai condicionar que haja esse ciclo vibratório das pregas vocais. Eu vou deixar um vídeo aqui nas recomendações, que é uma gravação de um exame de otorrinolaringologia que se coloca uma câmerazinha aqui na sua garganta e se vê as condições das suas pregas vocais. Então, esse tipo de exame é feito quando você precisa, por exemplo, analisar se tem algum calo na prega vocal, se tem alguma malformação, justamente para verificar a saúde da voz. Então, pensem nessas pregas vocais como dois tecidinhos que estão sempre ali vibrando em contato de acordo com o ar que está passando por ali. Então, é muito importante o movimento das pregas vocais que ficam na laringe, e a gente chama esse movimento de ciclo vibratório, beleza? O outro movimento muito importante de a gente comentar é o abaixamento do véu palatino. Então, imaginem que o ar que está passando pela faringe sairia naturalmente pela boca. Então, a maioria dos fones que a gente articula usa o trato vocal. Mas aí a gente tem uma série de fones que vão usar também o trato nasal.
Então, para que o ar que está subindo lá do pulmão possa passar também pelo nariz, a gente precisa que aquele véu que está lá no fundo da sua boca se abaixe, para que daí o ar saia pelo nariz, tá? A gente consegue identificar a saída do ar pelo nariz colocando uma mão aqui na frente e percebendo que quando a gente articula certos sons, sai um arzinho por aqui. Então, primeiro, simplesmente expira pelo nariz, você vai sentir esse arzinho saindo. Agora, tenta falar... O ar sai, claro que bem mais leve, mas também sai por aí. Você pode perceber o abaixamento do véu palatino quando você articula, por exemplo, uma vogal como an. É diferente de uma vogal A aberta, porque a vogal A ela é oral e a vogal an ela é nasalizada. Então, se você articular essas duas vogais e colocar a sua mão aqui, você vai perceber A, an, que quando você tá falando o an, sai um ventinho bem leve aqui das suas narinas, e esse ventinho até tem uma temperatura um pouco quente, né, que é a temperatura interna do seu corpo. Então, o ar consegue sair ali pelas suas narinas quando você fala justamente porque houve um abaixamento do véu palatino. Pode fazer o som e perceber como ele está se abaixando. E o ar aí consegue fluir pelo nariz. Diferente do A, em que o véu fica mais próximo da faringe e fechando a passagem do ar pelo nariz. Para perceber as diferenças da produção dos sons com a vibração ou não das pregas vocais, a gente pode colocar a mão aqui, e esse é um exercício que a gente já fez em sala. Então, uma coisa muito importante, consoantes como são sons que não necessariamente envolvem a produção da voz. Então, você pode ficar no por uma eternidade que não vai sair som de voz aí. Por quê? Quando eu faço eu não tenho vibração das pregas. Diferente de quando eu faço aí eu tenho vibração das pregas. Então, o que acontece aqui é que quando a gente está falando, as consoantes usam alguns fones que de fato envolvem a vibração das pregas e outros que não envolvem, combinados de tal maneira que a gente tem essa fluidez quando a gente fala. Eu coloquei no Classroom uma atividade que é para vocês perceberem essas diferenças de vibração das pregas e de nasalidade em várias consoantes do português. Então, vocês têm lá para vocês próprios fazerem os testes de cada duplinha de consoante para tentar perceber a vibração das pregas e também algumas outras para tentar perceber as propriedades de nasalização. Então, nesse vídeo a gente falou do processo de produção de sons pela voz, que é o processo de fonação, e também falamos de dois movimentos que são muito importantes para esse processo, quais sejam o processo de vibração das pregas e o seu ciclo vibratório, e o processo de abaixamento do véu palatino, que dá a propriedade de nasalidade para as consoantes.